Olá, tudo bem? Como está você? Vamos lá mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre oração sem sujeito. Primeira coisa que você precisa entender é que oração sem sujeito ela é uma exceção, ok? Quem viu as nossas aulas passadas sabe muito bem que nós temos os chamados termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. E quando nós trabalhamos com oração sem sujeito, nós estamos trabalhando com exceções, que é aquilo que não é muito comum, mas acontece na nossa língua até razoavelmente, ok? Então veja só, toda oração que não tem sujeito, esse será nosso objeto de estudo hoje, tá ok? Vamos lá então, oração sem sujeito. Quando uma oração será considerada sem sujeito? Vamos lá. Quando o verbo expressa uma informação que não pode ser atribuída a nenhum ser. Guarde isso então, ó. Não, o verbo não pode, ele não expressa uma informação que possa ser atribuída a um ser, tá? Então aquele verbo você não consegue falar, foi tal ser quem cometeu esta ação. Não dá para atribuir. Dizemos que se trata de um verbo impessoal. Impessoal, você sabe que in na língua portuguesa é não, e pessoal, quer dizer, não é possível atribuir a pessoa, a um sujeito. Nesses casos, temos uma oração sem sujeito, formada apenas pelo predicado. Então, aqui, como é oração sem sujeito, evidentemente, vai ficar só a outra parte essencial, que é o predicado. Esses verbos impessoais ocorrerão nas seguintes situações. Vamos para as situações, tá? Primeira situação em que ocorrerá uma oração sem sujeito, em que a oração não terá sujeito. Quando os verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, fenômeno da natureza você já sabe, ó, chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, etc. Então, veja só uma coisa comigo. Você está aprendendo aqui, da primeira coisa, que os verbos que indicam fenômeno da natureza, você não consegue atribuir sujeito a eles. Essa ação, que é o fenômeno da natureza, não pode ser atribuída a um ser, evidentemente. E aí você vai falar assim, mas foi Deus quem fez. Muitos alunos falam isso. Não, por favor, vamos colocar aqui dentro do nosso plano que nós conseguimos entender, tá? Nós sabemos que por trás disso, Deus pode até Deus está fazendo tudo isso. Mas veja só que na oração você não consegue atribuir a determinado ser. Vamos lá então? Choveu o dia inteiro. Lembra que eu falei que você sempre precisa perguntar para o verbo? Então, se você perguntar para o verbo aqui quem choveu, ele não vai conseguir te responder quem é o sujeito dele. Porque dentro da nossa língua portuguesa, o verbo choveu é um verbo impessoal, ou seja, você não atribui pessoa para essa ação. Você não fala eu chovo, tu choves, ele chove. Você não fala dessa forma. O verbo choveu ele é impessoal e não aceita a atribuição a determinada pessoa, a determinado sujeito. Por isso, essa aqui é uma oração sem sujeito, tá? Outro fenômeno. Anoiteceu em Porto Alegre. Anoiteceu é um fenômeno da natureza, assim como choveu. Também não consigo atribuir a determinada pessoa, porque essa ação nenhum ser dentro da nossa esfera consegue praticar o anoitecimento. Então, por não conseguir atribuir a determinado ser, você tem uma oração sem sujeito. Nevou em toda a Austrália ontem. Quem nevou? Não dá para responder. Tá certo? Você não pode falar eu nevo, tu nevas, ele neva. E não existe isso, porque o verbo nevar, ele é um verbo chamado verbo impessoal, tá? Está ventando muito forte hoje, verbo ventar, tá vendo aqui, ó? Também é um verbo impessoal, eu não posso atribuir a pessoa. Nós ventamos, vós ventastes, eles ventam. Você não consegue fazer essa atribuição a determinado ser ou sujeito. Por isso, você também tem uma oração sem sujeito. Então, todas as vezes que você usar verbos que indicam fenômeno da natureza, você terá uma oração sem sujeito. Primeiro caso, então, orações com verbos que indicam fenômeno da natureza. São orações sem sujeito. Segundo caso, os verbos fazer, estar, haver e ser nas orações que se relacionam com expressões de tempo
ou fenômeno natural. Veja só uma coisa, todos esses verbos, ó, fazer, estar, haver e ser, quando eles se relacionarem com expressões de tempo ou fenômeno natural, você já sabe, oração sem sujeito. Então guarde isso aí, tá? Vamos lá então. Exemplos. Olha só, faz muito frio no Rio Grande do Sul. Muito frio é fenômeno natural, concorda comigo? Então veja só uma coisa, faz muito frio, quem faz? Dá para falar quem pratica essa ação? Não. Por que não dá para se atribuir a um ser, a um sujeito, esta oração? Porque ela está fazendo relação com um fenômeno natural. Sempre que você usar esses verbos, no caso aqui ele usa o fazer, mas o fazer, estar, haver e ser, usando para expressões de tempo ou fenômeno natural, você já sabe, é oração sem sujeito, tá? Agora, ele faz relação a expressões de tempo. Dá uma olhada comigo, ó. Há meses, quer dizer, tempo, né? Espero a encomenda que não chega. Então, veja só que aqui você já tem agora uma expressão de tempo usando o verbo haver. Se você perguntar para o verbo quem há, ele não vai te responder. Por quê? Porque como faz relação à expressão de tempo, ele não tem sujeito. Por isso, oração sem sujeito, tá? Outra expressão de tempo, agora usando o verbo ser, ó. São 5 horas da manhã. Como ele faz relação com expressão de tempo, também não é possível atribuir a um sujeito. Quem são? Dá para falar? Eu são, vocês são, eles são, 5 horas da manhã. Dá para falar isso? Não, não dá. Então aqui não é possível atribuir a determinada pessoa, por isso você tem aqui também uma oração sem sujeito, tá? Esse aqui também, ó, expressões de tempo. Faz 5 dias que estou com febre. Bom, isso aqui também é expressão de tempo, agora o verbo fazer, tá? Ele é diferente do primeiro, que aqui era fenômeno natural, agora já está falando sobre expressão de tempo. Então, olha só, faz 5 dias que estou com febre. Então, quem faz 5 dias? Dá para falar quem faz 5 dias? Não dá. Por quê? Porque ele está relacionado a expressão de tempo. Então, é uma oração sem sujeito. Não há como atribuir a determinado ser ou sujeito, tá? Era cedo quando o fiscal chegou. Era cedo, agora ele já muda, ó, é fenômeno natural. Então, você faz relação com o fenômeno natural. Então, veja só, era cedo quando o fiscal chegou. Quem era cedo? Dá para falar? Eu era cedo, tu era cedo? Dá para falar? Não dá. Ou ele era cedo? Não tem como. Então, você não consegue atribuir a determinada pessoa. Então, todas as vezes que você usar esses verbos, ó, fazer, estar, haver e ser, para expressões de tempo ou fenômeno natural, você já sabe, oração sem sujeito. Primeiro caso, então, verbos que se utilizem para expressar fenômeno da natureza, que foi o primeiro caso aqui, ó, que nós falamos. Segundo caso, verbo fazer, estar, haver e ser, para expressões de tempo ou fenômeno natural, ok? Próximo, esse aqui é o último também, tá? O verbo haver, tá? Só ele, quando expressa acontecimentos ou existência. Coloquei aqui para você, entre parênteses, para ficar mais fácil. Todas as vezes que o verbo haver for usado com sentido de existir, porque se é acontecimento ou existência, ele será possível fazer a sua troca pelo verbo existir. Claro que na conjugação do verbo correto. Se ali na frase o verbo haver está no presente, tentar fazer a troca pelo verbo existir no presente. Se está no passado, verbo existir no passado. Se é no futuro, verbo existir no futuro. Então, esse é o macete. Então, você vai pegar o verbo haver e vai tentar fazer essa troca. Se for possível, então, realmente, ali, você tem um verbo haver expressando acontecimento ou existência. Vamos lá? Há pessoas sem auxílio alimentação. Veja que o há do verbo haver aqui está no tempo presente. E ele está falando sobre uma existência. Ó, ele está expressando existência. Ele está falando que existem pessoas sem auxílio de alimentação. Então você vai conseguir fazer a troca do a pelo verbo existir, claro, no presente. Então vamos lá? Tira o a, coloca existem, porque são pessoas. Existem pessoas sem auxílio de alimentação. Então o que você tem aqui? O verbo haver expressando existência. Então, aí, o que você faz? Você tem uma oração sem sujeito. Ué, professor, mas eu não estou entendendo. Como assim? Por que oração sem sujeito? Porque o verbo haver é verbo impessoal, tá?
Se fosse o verbo existir, aí seria um verbo pessoal. Você consegue atribuir pessoa, porque eu existo, tu existes, ele existe. Agora o verbo haver, não. Você não consegue falar eu há, tu hás, ele há. Não tem como. O verbo haver é impessoal. Tá certo? Então aqui você pode fazer a troca para você tirar a dúvida. Mas você vai ver que o verbo haver, ele tem o sentido de existir, tá? Havia 5 carros no estacionamento. Veja que aqui eu tenho um havia, que é futuro do pretérito, tá? Então, vou tirar o havia, vou colocar o existir. Então, existia. Existiam, porque são 5, existiam 5 carros no estacionamento. Por quê? Porque ele está falando de existência, que existiam 5 carros no estacionamento. Então, quando você tem isso, o verbo haver com o sentido de existir, como nesses dois casos, oração sem sujeito. Haverá aula amanhã. Haverá agora já é acontecimento, não é existência, tá? É que a aula será um acontecimento no futuro aqui, tá? Então você também conseguirá fazer a troca pelo verbo existir. Quer ver? Existirá a aula amanhã. Então o verbo existir aqui também pode ser usado com expressando o sentido de acontecimento. Nos dois primeiros existência e aqui acontecimento. Todas as vezes que o verbo haver for possível e expressar acontecimento e existência, e for possível a sua troca pelo verbo existir, você já sabe, você tem ali o que nós chamamos de oração sem sujeito. Ok, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado. Bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus.